Nas profundezas da floresta amazônica, onde o sol mal toca o chão, nasceu uma criança diferente. Sua pele era branca como a lua cheia, seus cabelos pareciam feitos de prata, e seus olhos eram de um vermelho profundo que assustava e fascinava ao mesmo tempo. O pajé tremeu ao vê-la. As parteiras recuaram. A mãe, exausta do parto, segurou a filha contra o peito e chorou. Não de tristeza, mas de medo. Medo do que diriam. Medo do que fariam com sua menina diferente. "É um presságio dos deuses!" gritou o pajé, seus olhos arregalados. "Esta criança não é humana, é uma mensageira do mundo espiritual." A aldeia inteira se reuniu. Alguns caíram de joelhos, outros fugiram apavorados. A menina foi chamada de Yara Yati. Yara, Senhora das Águas. Yati, a Lua. Ela cresceu isolada, observada, temida. Ninguém brincava com ela. As outras crianças sussurravam e apontavam quando passava. Mas o pajé tinha outros planos. Ele viu na menina uma oportunidade, uma forma de consolidar seu poder. Ele começou a espalhar histórias. Yara Yati é filha da lua. Ela veio para nos guiar. Aos 7 anos, Yara Yati já era tratada como sagrada. Construíram uma oca especial para ela, longe das outras. Ela não podia tocar ninguém. Não podia comer a mesma comida. Não podia viver como as outras crianças. "Por que sou diferente, mãe?" perguntou ela uma noite, suas lágrimas brilhando como diamantes à luz da fogueira. Sua mãe abraçou-a com força. "Porque você é especial, minha filha. Os deuses têm planos para você." Mas Yara Yati não se sentia especial. Sentia-se só. Enquanto as outras meninas aprendiam a tecer, ela aprendia rituais. Enquanto elas riam juntas no rio, ela ficava em sua oca, sozinha com os espíritos que diziam existir ao seu redor. O pajé a visitava todos os dias. "Você deve jejuar por 3 dias", ordenava. "Os deuses falam através da fome." Ou, "Você deve ficar acordada a noite toda. A lua precisa de suas orações." Aos 12 anos, Yara Yati começou a questionar. "E se eu não quiser ser uma deusa? E se eu só quiser ser uma menina?" Mas sua voz foi silenciada. "Você não tem escolha", disse o pajé friamente. A aldeia prosperava. As colheitas eram boas. Os inimigos se mantinham distantes. E todos acreditavam que era por causa de Yara Yati. Ofereciam-lhe presentes, colares de dentes, penas raras, frutas escolhidas. Ela aceitava tudo em silêncio, com um sorriso que não alcançava seus olhos vermelhos. Por dentro, seu coração gritava. Ela queria correr pela floresta, nadar no rio, sentir o sol na pele sem que todos tremessem em reverência. Então, numa noite de lua cheia, tudo mudou. Um jovem guerreiro chamado Ubirajara retornou de uma expedição. Ele havia ficado anos fora, lutando em terras distantes. Ele não conhecia Yara Yati. Quando a viu, não tremeu. Não se curvou, apenas sorriu. "Você tem olhos interessantes", disse ele simplesmente. Yara Yati ficou paralisada. Ninguém nunca havia falado com ela assim. Tão normal. "Você não tem medo de mim?" perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Ubirajara riu. "Medo? Por que teria medo de uma menina?" E naquele momento, algo dentro de Yara Yati despertou. Pela primeira vez em sua vida, alguém a via. Não como uma deusa, não como um presságio, mas como uma pessoa. Uma menina de 15 anos com sonhos, medos e esperanças como qualquer outra. Eles começaram a se encontrar em segredo. Ubirajara subia até sua oca à noite, quando todos dormiam. Conversavam por horas. Ele contava histórias de suas viagens. Ela falava de sua prisão dourada. "Fuja comigo", ele disse uma noite. "Vamos para longe, para onde ninguém nos conheça, onde você possa ser apenas você." Yara Yati quis dizer sim.
mas o medo a paralisou. Eles virão atrás de nós. Então lutaremos, respondeu Ubirajara com determinação. Mas Yara Yati sabia a verdade. Ela não era apenas uma prisioneira da tribo. Era o seu sustento, sua fé, sua razão de existir. Eles nunca a deixariam ir. O pajé começou a desconfiar. Ele via algo diferente nos olhos de Yara Yati. Um brilho novo, uma fagulha de rebeldia. E isso o assustava. Uma deusa não pode ter vontade própria. Você está mudando, disse ele acusatoriamente. Os deuses estão descontentes. Yara Yati baixou os olhos, mas por dentro a raiva crescia. Raiva de anos de solidão, de mentiras, de manipulação. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Fugiria, com ou sem Ubirajara. Ela não aguentava mais ser uma prisioneira de sua própria pele diferente. Ela queria viver, queria amar, queria ser livre. Mas o destino tinha outros planos. Na madrugada seguinte, gritos ecoaram pela aldeia. Uma tribo inimiga estava atacando. Guerreiros surgiram da floresta como sombras, suas flechas cortando o ar. "Protejam a deusa!" gritou o pajé. Ubirajara correu para a oca de Yara Yati. Ele a encontrou em pé, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, observando o caos através das frestas das paredes. "Vamos, agora é nossa chance", ele disse, estendendo a mão. Yara Yati olhou para ele, depois para a aldeia em chamas. Por anos, essas pessoas a haviam aprisionado, mas também eram seu povo, sua família. "Não posso", ela sussurrou. "Eles precisam de mim." Ubirajara apertou sua mandíbula. "Eles não precisam de você. Eles precisam da ilusão de você. Da deusa que criaram, não de quem você realmente é." Mas Yara Yati já havia tomado sua decisão. Ela saiu da oca, sua figura branca brilhando na escuridão. Os atacantes pararam, paralisados. Nunca haviam visto nada igual. Ela parecia um espírito da floresta. "Vá embora!" ela gritou com uma voz que não parecia sua. Uma voz forte, poderosa, divina. "Esta aldeia está sob proteção dos deuses." Os invasores se entreolharam, com medo. E então, lentamente, recuaram. A aldeia explodiu em celebração. Yara Yati nos salvou. A deusa lua afastou nossos inimigos. O pajé sorria, satisfeito. Seu poder estava mais forte do que nunca. E Yara Yati, ela estava mais presa do que antes. O Ubirajara a procurou depois. "Por quê? Por que você fez isso?" Yara Yati não conseguia explicar nem para si mesma. Talvez porque pela primeira vez ela havia sentido poder real. Não o poder que lhe davam, mas poder próprio. Os dias se transformaram em meses. Yara Yati era mais adorada do que nunca. Construíram um templo para ela. Jovens virgens a serviam. Ofereciam sacrifícios em seu nome. E ela desempenhava seu papel perfeitamente. Mas à noite, quando estava sozinha, ela chorava. Lágrimas silenciosas que ninguém via. Ela tinha escolhido o poder ao invés da liberdade. E agora estava mais presa do que nunca. Ubirajara se afastou. Não suportava vê-la assim, transformada em algo que não era. Mas antes de partir para outra expedição, ele deixou uma mensagem com a mãe dela. "Quando você quiser ser livre, eu estarei esperando." Anos passaram. Yara Yati tinha agora 20 anos. Jovens guerreiros a cortejavam de longe, mas ninguém podia tocá-la. Ela era intocável, sagrada, perfeita e completamente sozinha. O pajé envelheceu, mas sua influência só crescia. Ele controlava tudo através de Yara Yati. Cada decisão importante passava pela vontade da deusa, mas era sempre a vontade dele. E todos sabiam disso, mas ninguém ousava dizer. Então, uma seca terrível chegou. Os rios secaram, as plantações morreram, as crianças choravam de fome, e o povo começou a sussurrar:
A deusa está com raiva. Por que ela não nos ajuda? O pajé ordenou mais rituais, mais jejuns, mais oferendas. Mas nada funcionava. A seca continuava. E a fé do povo começava a vacilar. Pela primeira vez, olhares de dúvida se voltavam para Yara Yatsi. Você precisa fazer algo, exigiu o pajé em particular. O povo está perdendo a fé. Sem fé, perdemos tudo. Yara Yatsi olhou para ele com seus olhos vermelhos, agora vazios de emoção. Eu não sou uma deusa. Pela primeira vez, ela disse em voz alta a verdade que sempre soube. Eu nunca fui. Você inventou isso. Você usou minha aparência diferente para ganhar poder. E eu deixei. O rosto do pajé ficou vermelho de raiva. Você não entende nada. Esta aldeia precisa acreditar em algo maior. Sem você, eles não têm nada. Então dê a eles a verdade, respondeu Yara Yatsi calmamente. Mas o pajé não podia. Sua vida inteira, seu poder, sua identidade, tudo estava construído sobre a mentira de Yara Yatsi. Se você contar a verdade, ele disse baixinho, eu conto a eles sobre Ubirajara. Yara Yatsi congelou. O quê? O pajé sorriu cruelmente. Você acha que eu não sabia? Uma deusa não pode ter amante mortal. Se eu contar, eles o matarão. E você será responsável. Mais uma vez, Yara Yatsi estava presa. Mas dessa vez, não era apenas ela que estava em perigo. Era o homem que ela amava. O único que a havia visto como humana. Naquela noite, ela procurou sua mãe. Mãe, o que eu faço? Sua mãe, agora velha e curvada, segurou suas mãos brancas. Minha filha, você já pagou ali um preço alto demais. É hora de ser livre. Mas Ubirajara é forte. Ele sobreviverá. Mas você está morrendo por dentro. Eu vejo isso. Sua alma está se apagando. Lágrimas desceram pelo rosto de Yara Yatsi. Eu tenho tanto medo, mãe. Eu sei, minha menina. Mas o medo não pode ser sua prisão para sempre. Chegou a hora de escolher. Viver como uma mentira adorada ou morrer como uma verdade livre. A decisão de Yara Yatsi veio de forma inesperada. 3 dias depois, uma criança ficou gravemente doente. Febre alta, convulsões. O pajé disse, a deusa deve curá-la. É seu teste. Yara Yatsi foi levada até a oca da criança. Todos esperavam um milagre. Ela olhou para a menina, tão pequena, tão frágil, e viu a si mesma. Uma criança presa em algo que não escolheu. Eu não posso curá-la, disse Yara Yatsi em voz alta. Gasps ecoaram pela multidão. Mas eu sei quem pode. Busquem a curandeira da tribo vizinha. Ela tem remédios que funcionam. O pajé ficou furioso. Você ousa admitir fraqueza? Yara Yatsi olhou diretamente para ele. Não é fraqueza, é honestidade. Eu não sou uma deusa. Nunca fui. Sou apenas uma menina diferente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A mãe da criança começou a chorar. Então minha filha vai morrer? Não, disse Yara Yatsi firmemente. Sua filha vai viver, mas não por causa de magia, por causa de medicina. A curandeira foi buscada. Ela preparou ervas e chás. Em 3 dias, a criança estava melhor. E a aldeia começou a questionar tudo. Se Yara Yatsi não era uma deusa, o que mais era mentira? O pajé tentou controlar os danos. Ela está testando sua fé. É um teste dos deuses. Mas sua voz não tinha mais o mesmo poder. As pessoas estavam acordando de um sonho de 20 anos. Uma reunião foi convocada. O cacique, que por anos se manteve em segundo plano, finalmente falou. Yara Yatsi, diga-nos a verdade. Toda a verdade. Você é ou não é enviada dos deuses? Yara Yatsi respirou fundo. Este era o momento. Não havia volta. Eu sou albina. É uma condição que existe em muitos animais e até em humanos de outras terras. Minha pele é branca porque meu corpo não produz pigmento.
Meus olhos são vermelhos pela mesma razão. Não há magia, não há divindade. Há apenas genética. Algo que nasceu comigo, não algo que os deuses me deram. As pessoas se entreolharam confusas. Jenny, ética! O pajé riu amargamente. Vocês veem, ela enlouqueceu, está falando sem sentido. Mas Yara Yati continuou. Quando eu nasci, vocês me transformaram em algo que eu não era. Eu era apenas uma criança diferente. Mas vocês precisavam de uma deusa. Então criaram uma. E eu aceitei porque era melhor ser adorada do que rejeitada. Mas cada dia foi uma mentira. Cada ritual, cada oração, cada oferenda. Tudo mentira. E eu não aguento mais. Prefiro ser odiada pela verdade do que amada por uma mentira. O silêncio foi quebrado por uma voz. Então, as colheitas boas. Coincidência e trabalho duro, respondeu Yara Yati. E quando afastamos nossos inimigos? Eles tiveram medo de algo desconhecido, não de uma deusa. Tudo o que aconteceu de bom foi por causa de vocês, de seu trabalho, sua coragem, sua fé. Não precisavam de mim. Nunca precisaram. Vocês sempre foram fortes o suficiente sozinhos. Lágrimas começaram a cair. Algumas de raiva, outras de tristeza, algumas até de alívio. 20 anos de fé destruídos em minutos. Mas também 20 anos de verdade finalmente revelada. O pajé tentou uma última vez. Ela está possuída por espíritos malignos. Devemos... Chega! Gritou o cacique. Chega de mentiras, pajé. Todos nós sabíamos. Lá no fundo, todos sabíamos que algo estava errado. Mas era mais fácil acreditar na mentira. Porque a mentira nos dava conforto, nos dava esperança, nos dava alguém para culpar quando as coisas davam errado. O cacique se virou para Yara Yati. Você foi corajosa hoje. Mais corajosa do que qualquer guerreiro que já conheci. Você matou uma deusa para nascer como humana. E agora? Perguntou alguém na multidão. O que fazemos agora? Yara Yati sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso real, genuíno. Agora vocês vivem, sem medo, sem superstição. Apenas vivem. Mas a transição não seria fácil. Nos dias seguintes, a aldeia mergulhou em caos. Alguns ainda acreditavam que Yara Yati era divina e que estava apenas testando sua fé. Outros a odiavam pela mentira. O pajé foi banido. Sua influência quebrada, ele partiu sozinho para a floresta. Alguns dizem que ele morreu lá. Outros que encontrou outra tribo para manipular. Ninguém sabe ao certo. Yara Yati finalmente era livre. Mas liberdade tinha um preço. Muitos não conseguiam vê-la apenas como uma pessoa. Para alguns, ela sempre seria a deusa caída. Para outros, a grande mentira. O Birajara retornou 3 meses depois. Quando soube o que aconteceu, foi direto procurá-la. Encontrou Yara Yati no rio, lavando roupas. Algo que nunca havia feito antes. Algo maravilhosamente comum. Você fez isso, ele disse baixinho. Yara Yati se virou, água escorrendo por seus braços brancos. Eu fiz. E agora? Agora eu vivo. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente vivo. Eles não fugiram juntos como nos sonhos de juventude. Porque Yara Yati percebeu algo importante. Ela não precisava fugir para ser livre. Liberdade não era um lugar. Era um estado de espírito. Ela aprendeu a caçar, a pescar, a plantar. Coisas simples que as outras mulheres faziam. E cada tarefa comum era uma celebração. Ela não era especial. Ela era normal. E isso era maravilhoso. Mas a história de Yara Yati não termina aqui. Porque a verdade tem ondas. E essas ondas se espalharam. Outras tribos ouviram sobre a deusa que escolheu ser humana. E isso mudou algo nelas. Uma criança nasceu em outra aldeia, também albina. Mas desta vez, ao invés de ser transformada em deusa, ela foi amada como criança. Tratada como especial, sim. Mas especial como toda criança é. Yara Yati soube disso anos depois. E chorou. Mas não de tristeza, de alegria.
porque seu sacrifício havia significado algo. Havia mudado algo. Nenhuma criança teria que passar pelo que ela passou. Ela e o Birajara eventualmente se casaram. Não foi um grande ritual. Não foi cheio de pompa. Foi simples, íntimo, real. E foi perfeito. Eles tiveram 3 filhos. 2 nasceram com pele normal. Um nasceu albino como a mãe. E quando a criança albina nasceu, Yara Yassi a segurou com lágrimas nos olhos. Você é perfeito, ela sussurrou para o bebê. Exatamente como é. Você não precisa ser um deus. Você não precisa ser especial. Você só precisa ser você. Os anos passaram. A aldeia prosperou sem uma deusa. Descobriram que podiam resolver problemas com sabedoria e trabalho duro. Que não precisavam de magia, apenas de coragem. Yara Yati tornou-se uma anciã respeitada. Não por ser divina, mas por ser sábia. Por ter vivido 2 vidas. Uma como mentira e outra como verdade. E poder ensinar a diferença. Jovens vinham consultá-la. Como saber quando estamos vivendo uma mentira? Ela perguntava de volta. Quando você se sente preso. Quando você não pode ser quem realmente é. E como encontrar a verdade? Você tem que estar disposto a perder tudo, porque a verdade tem um preço. Mas a mentira tem um preço ainda maior. Um dia, uma jovem com uma deformidade na perna veio até ela. Dizem que sou amaldiçoada, que os deuses me puniram. Yara Yati segurou a mão da menina. Não existe maldição, existe apenas diferença. E diferença não é algo a ser temido ou adorado, é apenas algo a ser aceito. Você não é amaldiçoada, você é você, e isso é suficiente. A menina chorou de alívio. Aquelas palavras simples mudaram sua vida. Como as palavras de Ubirajara haviam mudado a vida de Yara Yati tantos anos atrás. Mas nem tudo era paz. Uma nova ameaça surgiu. Homens brancos chegaram, portugueses, com suas armas estranhas, suas doenças, suas promessas vazias. Quando viram Yara Yassi, ficaram chocados. Uma selvagem branca, exclamaram. Queriam levá-la. Você pertence com seu próprio povo, disseram, como se cor de pele determinasse onde alguém pertencia. Eu já fui prisioneira de minha aparência uma vez. Yara Yati respondeu firmemente. Não serei novamente. Este é meu povo, esta é minha terra, e eu não vou a lugar nenhum. Os portugueses insistiram, ofereceram ouro, ofereceram ferramentas, ofereceram civilização. Mas Yara Yassi sabia reconhecer manipulação quando via. Ela havia sido mestre nisso por tempo suficiente. Vocês veem uma mulher branca e pensam que ela deve ser como vocês. Mas eu não sou. Minha pele pode ser clara, mas meu coração, minha alma, minha vida, tudo isso pertence aqui. Essa foi uma das últimas grandes lições que Yara Yassi ensinou. Identidade não é sobre aparência, é sobre escolha, sobre onde seu coração chama de lar, sobre quem você escolhe ser. Quando Yara Yati tinha 60 anos, ela adoeceu. Não era nada que as ervas pudessem curar, era simplesmente o tempo cobrando seu preço. Ela sabia que estava morrendo. O Birajara nunca saiu de seu lado. Seus filhos se reuniram. Seus netos. A aldeia inteira veio se despedir. Não de uma deusa, mas de uma mulher que havia ensinado a todos uma lição valiosa. Não tenham medo da morte, ela disse com voz fraca. Eu já morri uma vez, quando deixei de ser uma deusa, e descobri que havia vida do outro lado. A morte não é o fim, é apenas outra transformação. Suas últimas palavras foram para seu filho albino, agora um homem crescido. Nunca deixe que sua diferença defina você. Seja bondoso, seja honesto, seja corajoso e, acima de tudo, seja livre. Yara Yati morreu ao amanhecer, com o primeiro raio de sol tocando seu rosto. Alguns disseram que foi simbólico, que a filha da lua morreu ao abraço do sol. Mas era apenas coincidência. Bela, mas ainda assim, coincidência. Eles a enterraram sem pompa, sem rituais elaborados, como ela havia pedido.
Me enterrem como enterram qualquer pessoa, ela havia instruído. Porque era isso que eu sempre quis ser. Apenas uma pessoa. Mas a história de Yara Yassi não morreu com ela. Ela foi passada de geração em geração. Não como um mito, não como uma lenda de deuses, mas como uma história verdadeira sobre uma mulher real. Seus descendentes continuaram vivendo na aldeia. O sangue albino aparecia ocasionalmente nas gerações seguintes. Mas essas crianças nunca foram tratadas como deuses. Foram tratadas com amor, com cuidado, com normalidade. Décadas depois, antropólogos visitariam a região. Ficariam fascinados com a história. Como uma sociedade indígena isolada tinha um entendimento tão avançado de genética? Eles perguntariam. Os anciãos sorririam. Não era conhecimento de livros, era conhecimento vivido. Uma mulher nos ensinou que diferença não é divindade. É apenas diferença. A oca onde Yara Yassi viveu como deusa foi transformada em uma casa comum. Ninguém mais vivia isolado ali. Era usada para reuniões comunitárias. Um lembrete de que ninguém está acima ou abaixo de ninguém. O templo que haviam construído para ela foi desmontado. As madeiras foram usadas para construir uma escola, onde crianças aprendiam não sobre deuses, mas sobre o mundo real. Uma das lições principais era sobre Yara Yassi, não romantizada, não mitificada, apenas a verdade. Uma criança diferente transformada em deusa contra sua vontade, que teve a coragem de escolher ser humana. Por que essa história é importante? Os professores perguntavam às crianças, e as respostas variavam, porque nos ensina a questionar. Porque nos mostra que ser normal é bom. Porque prova que a verdade é mais valiosa que a mentira. Todas as respostas estavam certas, porque a história de Yara Yassi tinha muitas lições. Sobre identidade, sobre poder, sobre manipulação, sobre liberdade, sobre coragem. Mas talvez a maior lição fosse esta, que você não precisa ser especial para ser valioso, que sua humanidade, com todas suas falhas e imperfeições, é suficiente. Anos se transformaram em décadas, décadas em séculos. A aldeia mudou. O mundo ao redor mudou drasticamente. Mas a história permaneceu. Adaptada, sim. Contada de formas diferentes, sim. Mas o núcleo permaneceu. Alguns a transformaram em parábola, outros em canção. Havia até uma dança que representava a transformação de Yara Yassi de deusa em humana. Um movimento de queda seguido de um movimento de voo. Quando ela deixou de ser deusa, ela não caiu, os dançarinos explicavam. Ela voou, porque a verdade te liberta. E liberdade é a única coisa que permite voo real. Nos tempos modernos, a história chegou a pesquisadores, escritores, cineastas. Todos fascinados. Alguns queriam transformá-la em filme. Mas devemos mudá-la um pouco, diziam. Adicionar mais drama. Talvez ela realmente tivesse poderes. Os descendentes sempre recusavam. Não. A história é poderosa exatamente porque é verdadeira. Porque ela não tinha poderes. Ela tinha apenas coragem. E isso é mais poderoso que qualquer magia. E eles estavam certos. Porque a verdade de Yara Yassi ressoava com pessoas ao redor do mundo. Quantos de nós não nos sentimos presos em expectativas? Quantos não performamos versões de nós mesmos para agradar outros? A história dela era universal, sobre uma pessoa presa em uma imagem que outros criaram, e sua jornada para destruir essa imagem e viver autenticamente. Mas havia um aspecto da história que poucos conheciam, um segredo que apenas os descendentes diretos sabiam. Yara Yassi havia deixado escritos, não em papel que não existia, mas em cascas de árvore. Nestes escritos, preservados cuidadosamente por gerações, ela havia documentado seus pensamentos, seus medos, suas dúvidas. Era um diário íntimo de alguém vivendo duas vidas. Uma entrada, escrita quando ela tinha 17 anos, dizia: "Hoje alguém me chamou de bênção, mas eu não me sinto como bênção. Sinto-me como prisão.
Sou carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Outra, anos depois. O Birajara diz que me ama. Mas como ele pode amar alguém que nem sabe quem é? Eu desempenho um papel há tanto tempo que não sei mais onde termina a performance e começa eu. E uma final, após sua revelação. Hoje eu morri. E hoje eu nasci. É estranho como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A deusa morreu. A mulher nasceu. E pela primeira vez, posso respirar. Estes escritos foram eventualmente traduzidos e publicados. Tornaram-se um livro chamado Diário de uma Deusa Falsa. Ele tocou milhões de pessoas, porque todos entendiam aquela dor de não poder ser autêntico. Escolas ao redor do mundo começaram a ensinar sobre Yara Yassi, não nas aulas de história apenas, mas em aulas de filosofia, de psicologia, de estudos sociais, porque sua história atravessava tantas disciplinas. Havia debates. Ela fez a coisa certa ao revelar a verdade. Alguns diziam sim, a verdade sempre vale a pena. Outros diziam não. Ela destruiu a fé de um povo inteiro. Isso é cruel. Mas a maioria concordava. Ela fez a coisa humana, imperfeita, complicada, real. E às vezes, fazer a coisa humana é mais importante que fazer a coisa certa. Estátuas foram erguidas. Não da Yara Yassi deusa com toda sua pompa e glória, mas da Yara Yassi humana. Uma mulher simples, com olhos determinados, olhando para frente. Para o futuro. Na base da estátua principal, na aldeia onde ela viveu, havia uma inscrição. Suas próprias palavras. Eu não sou especial, e essa é minha maior conquista. Pessoas vinham de longe para ver. Alguns choravam. Alguns meditavam. Outros apenas ficavam em silêncio, absorvendo a mensagem. Você não precisa ser extraordinário. Você só precisa ser verdadeiro. Mas talvez o legado mais importante de Yara Yassi não fosse as estátuas ou livros. Fosse algo mais simples, mais pessoal. Era a forma como pais começaram a criar seus filhos diferentes. Crianças com deficiências, com aparências incomuns, com necessidades especiais. Elas não eram mais tratadas como maldições ou bênçãos. Eram tratadas como crianças, com necessidades únicas, sim, mas ainda assim, apenas crianças. E essas crianças cresciam sabendo algo que Yara Yassi levou anos para aprender, que sua diferença não os definia. Eles se definiam. E essa diferença era apenas uma parte deles. Não tudo. Houve até um movimento chamado Filhas de Yara Yassi. Não era religioso. Era social. Mulheres que se sentiam presas em papéis que não escolheram. Mulheres buscando autenticidade. Elas se reuniam, compartilhavam histórias, se apoiavam mutuamente. Qual é sua verdade? Elas perguntavam umas às outras. O que você seria se não tivesse medo? E lentamente, uma por uma, essas mulheres começavam a viver suas verdades. Deixavam casamentos infelizes. Mudavam de carreira. Assumiam identidades que haviam escondido por anos. Não era fácil, assim como não foi fácil para Yara Yassi. Houve perdas, houve dor, mas também houve liberdade. Aquela liberdade doce e assustadora de ser realmente você mesmo. Críticos diziam que o movimento era irresponsável. Vocês estão encorajando pessoas a destruir suas vidas. Mas os membros respondiam: não. Estamos encorajando pessoas a viver suas vidas. Há diferença. Com o tempo, a sociedade começou a mudar. Lentamente. Imperceptivelmente. Mas mudou. Havia mais aceitação de diferenças. Mais valorização de autenticidade. Menos pressão para performar perfeição. Não era um mundo perfeito. Ainda havia preconceito. Ainda havia manipulação. Ainda havia pessoas sendo forçadas em caixas que não se encaixavam. Mas havia também mais consciência, mais resistência. E tudo isso podia ser rastreado até uma menina índia albina que nasceu centenas de anos atrás.
que foi transformada em deusa contra sua vontade e que teve coragem de dizer não. Uma palavra simples, mas poderosa. Não, eu não sou uma deusa. Não, eu não vou mais mentir. Não, eu não vou mais viver para suas expectativas. E esse não ecoou através dos séculos. Hoje, se você visitar a região onde Yara Yassi viveu, você encontrará uma comunidade próspera. Eles não são perfeitos, têm seus problemas como todos, mas há algo diferente sobre eles. Há uma autenticidade, uma falta de pretensão. Eles não tentam ser especiais, eles apenas tentam ser reais. E isso os torna, ironicamente, bastante especiais. Crianças crescem lá ouvindo a história de Yara Yatsi, não como conto de fadas, mas como história real, com toda sua complexidade e nuance. E essas crianças aprendem uma lição valiosa cedo, que você pode escolher quem ser. Que não importa o que outros esperam de você, você tem o poder de definir sua própria identidade. Pode ser assustador, pode ser difícil, mas é possível. E assim, a história de Yara Yassi continua. Não como mito, não como lenda, mas como verdade viva. Uma verdade que respira em cada pessoa que escolhe autenticidade sobre aprovação, que escolhe liberdade sobre segurança, que escolhe ser humano ao invés de divino. Porque no final, ser humano é o milagre real.